nós estamos em férias de verão, equivale a janeiro. Ok? O momento que nós estamos vivendo em termos de escola aqui, agora equivale aí a final de dezembro, começo de janeiro, quando os alunos já receberam as notas, já transitaram de ano, já fizeram as matrículas, e os professores, o grande mês de férias, é esse mês agora de janeiro. Então, nós estamos aqui, eu estou em Lisboa, capital do país, fica mais ou menos no meio de Portugal. Portugal é um retângulo, né? E nesse retângulo em pé, Lisboa fica mais ou menos a meio, e é aqui que o oceano me liga ao meu Brasil querido, que eu estou aqui há 18 anos, e comemoro esse ano, 18 anos de Portugal. Como a Flávia disse, tenho atuado muito na formação de professores. O fato de viver aqui favorece muito o intercâmbio com outros países, porque no ensino superior e mesmo nas escolas existe um programa chamado Erasmus, e esse programa Erasmus, ele financia a mobilidade tanto de professores quanto de alunos de todos os níveis de ensino, de tal forma a que tanto os jovens quanto os adultos possam ir e vir, e, por exemplo, jovens passar uma semana numa escola na França, na Espanha, na Itália, e trocar, e alunos de lá virem para cá. Portanto, essa troca é uma troca que acontece muito por aqui, e é por isso também que eu sou professora em várias outras universidades que não aqui, por exemplo, na Finlândia, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, enfim. E lembrando que daqui até Paris é mais ou menos como de Jundiaí à Bahia, né? Ou menos, muito menos. Portanto, aqui também as distâncias são muito diferentes, né? Outra coisa, a gente falar que foi até a Espanha é mais ou menos ir ali na esquina, né? Para um brasileiro, a gente até dá risada com as distâncias. Bom, gente, o desafio, então, é falar o que não é educação inclusiva, porque todo mundo vem falar o que é educação inclusiva, o que é educação inclusiva, e o meu desafio é um pouco falar o que não é educação inclusiva. E para falar com vocês sobre o que não é educação inclusiva, eu falo, sobretudo, com base na minha experiência aqui em Portugal e nestes países da Europa, não todos, mas alguns países da Europa, que eu tenho trabalhado na formação de professores desses lugares. Portugal tem um percurso de cerca de 45 anos de inclusão, ou seja, há 45 anos Portugal vem caminhando em direção à inclusão. Neste momento, 99% dos alunos com deficiência ou necessidades especiais, como a gente chamava antes, né, mas os alunos com deficiência estudam nas escolas regulares, sendo que destes 99%, 85% estudam nas escolas públicas, os outros nas escolas particulares. Em Portugal, 5% das escolas são particulares, as outras todas são públicas. Portanto, a grande cobertura que acontece, né, em termos de ensino, é o ensino público. A grande maioria dos alunos estão no ensino público. As particulares estão, sobretudo, nas grandes capitais, nas cidades maiores que o país tem, e o resto todo do país as escolas são públicas, né? Mais evidências ou mais coisas que posso dizer sobre essa experiência. A escola, toda ela, pública ou particular, funciona em período integral. Então, os alunos têm normalmente aula de manhã, às vezes aula à tarde, e muitas vezes o que se passa na parte da tarde é que este horário é preenchido com esporte, arte, apoio aos estudos. Portanto, as aulas particulares são dadas dentro da escola por um professor da escola. Então, tudo isso, ou seja, permite que a vida do aluno se passe dentro da escola. E que o professor, quando não está dando aula para o aluno, ele está na escola do mesmo jeito, e o fato dele estar na escola permite com que ele, ao passar no corredor, cruza com aquele aluno e conversa com ele, vê o aluno fazendo uma bobagem, chama a atenção do aluno, olha, não faz isso, ou qualquer coisa assim.
tem tempo. Claro que se a gente for fazer uma investigação, os professores vão dizer que estão atolados em burocracia e que não tem tempo nenhum. Mas eles têm um tempo de permanência dentro de uma única escola, ou de um único... Aqui funciona, a gente não funciona com escola, funciona com agrupamento de escolas. O que quer dizer que dentro de um perímetro, de um certo perímetro geográfico, aquelas 3, 5 escolas fazem parte do mesmo agrupamento de escolas. Isso quer dizer que o agrupamento de escolas tem um diretor, e cada escola tem o seu diretor, certo? Então, os professores, eles são professores do agrupamento tal. Isso permite uma rentabilização de recursos, porque quando eu vou dar uma formação num agrupamento, eu nunca vou dar uma formação numa escola, eu vou dar uma formação num agrupamento. E então eu digo assim, olha, eu nas 2 primeiras aulas preciso de uma sala de aula normal, mas depois na terceira e na quarta eu preciso de um ginásio. E na quinta, se tiver uma sala, tipo sala de balé ou sala de judô, alguma coisa assim, era bom. Aí a pessoa que está em contato comigo diz assim, olha, na escola 1 nós temos o auditório, e a sala de balé fica na escola 2. Entendem? Então, o fato das várias escolas pertencerem ao mesmo agrupamento permite que os professores rodem pelas escolas com os alunos, inclusive, dependendo daquilo que eles precisam especificamente. Às vezes, por exemplo, o esporte na parte da tarde, ele pode acontecer, por exemplo, o basquete acontece numa escola, mas o judô acontece na outra, e os alunos se inscrevem e rodam pelas escolas. Tudo isso, esse fortalecimento da escola pública, por que é que eu estou falando disso? É que quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando aqui do fortalecimento da escola pública. É esse fortalecimento, esse investimento na escola que é para todos e para cada um, que permitiu que Portugal fosse caminhando nessa história, pouquinho, mas sempre, né? Devagar, mas sempre, e Portugal tem se tornado um case, né? Tem se tornado um caso que tem sido divulgado em relação ao sistema educativo português, talvez por causa desse devagar e sempre, né? E daí, começava por dizer para vocês alguns pontos, e o primeiro deles é que a inclusão não é só para alunos com deficiência. Então, o que não é inclusão? A inclusão não é só para alunos com deficiência. Há ainda uma confusão muito grande entre educação inclusiva e educação especial ou atendimento especial. A palavra especial na nossa legislação desapareceu. Não há mais a palavra especial. Especiais somos todos. Há apoios específicos que são necessários. E são apoios que são necessários para quê? É apoio à deficiência? Não. É apoio à aprendizagem. Portanto, quando nós falamos de educação inclusiva, nós não estamos falando de aluno com deficiência. Nós estamos falando de uma modificação da escola como um todo e de preferência do sistema de ensino, de tal forma a que toda e qualquer entrave, barreira ou dificuldade na aprendizagem, na presença do aluno e na participação do aluno no contexto educativo, tenha que ser valorizado e tenha que acontecer, e essa barreira tem que ser eliminada. É disso que nós estamos falando quando falamos de inclusão, então. Certo? Bom, depois eu diria que todos esses pontos a gente podia avançar muito mais. É que eu vou falar nos pontos e depois vou abrir para a gente conversar, tá bom? Depois, a inclusão, quando nós falamos de inclusão, nós não estamos falando de uma técnica. Não existe uma técnica
para a inclusão, como não existe uma técnica para nenhum de nós. Qual é a técnica que vocês escolheriam para trabalhar com vocês? Qual é a técnica que eu vou escolher para que alguém trabalhe comigo? Olha, eu sou a Luzia, portanto, a minha técnica que você deve usar comigo é a técnica tal. É claro que quando eu penso nisso, eu vou pensar assim, bom, mas para isso essa técnica pode ser, mas para aquilo, não, por favor. Não, para outra coisa, não, essa não vem, não. Ah, olha, de manhã pode ser essa, mas à tarde, não. Né? Portanto, a inclusão não é uma técnica. A inclusão, ela é um valor. E este valor, ele se reflete na ação pedagógica do professor e dos outros profissionais que trabalham com todos os alunos, de tal forma a que o desenvolvimento dessa criança, presença, lembrem-se, presença, participação e aprendizagem, a presença, a participação e a aprendizagem dos alunos aconteça. E para isso não existe técnica. Existe a nossa interação, muito mais do que a nossa informação ou o nosso conhecimento, é a nossa sabedoria enquanto educadores, enquanto professores, na interação humana com o outro. Isto não vem nos livros. A gente não aprende com livro, a gente não aprende com receita, a gente não aprende com técnica. A gente aprende refletindo sobre a experiência, porque também não adianta ter anos acumulados de experiência, não ia adiantar nada eu ter sido, por exemplo, professora da Flávia, né, da Luciana, que estão aqui, e passou muito tempo e eu tenho 20, não sei quantos, na verdade 30 e muitos anos de experiência. Não me interessa os 30 e tal anos que eu tenho. É preciso saber se a cada ano eu reflito sobre a minha própria prática e se eu modifico a minha prática ao longo desse tempo. Porque senão eu passo de acetato e de transparência, passo para PowerPoint, de PowerPoint eu passo para DataShow, de DataShow eu passo para Prezi, né? Passo de PowerPoint para Prezi, uso Prezi, depois eu passo para outras coisas e tudo mais, mas a minha ação pedagógica continua igual. Eu posso mudar a técnica de transmitir informação, mas a relação pedagógica, ela está em outro âmbito. Ela está no âmbito das relações humanas. Estão comigo? Sim? Boa. Bom, depois, um terceiro ponto que eu talvez diria é que a avaliação e a intervenção não é do professor. Quando se fala de educação inclusiva, nós não estamos falando que a avaliação e a intervenção é do professor. Ela é também do professor. Mas isso seria colocar no professor uma responsabilidade muito grande quando o valor da inclusão está nas ações em comum ou comunitárias ou do grupo de professores, de técnicos, de funcionários, de colaboradores, de pais, de comunidade, de tudo. E aí repousaria muito nas costas do professor e não seria, porque a inclusão depende de um trabalho de colaboração entre escola, comunidade, família, serviços de saúde, serviços sociais, tudo isso está junto com a inclusão. Portanto, é preciso também tomar cuidado. Eu tenho muito medo quando a fala deixa subentendido que se não acontece inclusão é porque o professor não tem uma atitude favorável à inclusão. E aí eu me pergunto, mas o que é que gera uma atitude favorável à inclusão? Uma das coisas é o dinheiro. Porque
Porque o dinheiro compra livro, o dinheiro compra curso, o dinheiro compra computador bom, o dinheiro compra bom acesso à internet, o dinheiro compra cinema, teatro, balé, viagem para São Paulo, para Campinas, para Indaiatuba, Voturucaia, onde vocês quiserem. Tudo é ver o outro, ver aonde vivem as pessoas, o que elas fazem, conhecer culturas diferentes, conhecer espaços diferentes, ampliar a visão. É ir numa discoteca, é dançar, é ouvir música boa. E saber que uma música é boa porque é aquela que eu escolhi, não aquela que eu tenho que engolir, porque eu não tive possibilidade de ter nada diferente daquilo. A gente só tem opção de escolha quando a gente tem várias opções. Quando a gente só tem uma, como é que a gente vai escolher? Se eu só ouço música clássica, eu não estou escolhendo nada. Se eu ouço música clássica, pagode, rock, metal e etc. E aí eu escolho, eu gosto disso por causa disso, disso, daquilo, ou eu gosto daquilo outro por causa disso, ou seja, quando isso acontece, quando eu tenho opção de escolha, aí sim nós estamos falando de atitude. O professor aí pode desenvolver uma atitude favorável à inclusão. Quando o professor visita várias escolas e consegue compartilhar a diferença entre a sua escola e a escola do outro. Então, há várias coisas que geram atitude favorável ao professor. Cuidado para não colocarem nas próprias costas um peso que não é vosso. Deixem de lado os pesos que não são seus. E não deixem que ninguém enfie na sua mochila peso que não é você que tem que carregar. Eu fiz o caminho de Santiago, foram 800 quilômetros caminhando sozinha com uma mochila de 6 quilos nas costas. A primeira coisa que eu fiz foi despachar coisas que eu não usava. E as que eu não usava e que ainda assim eu tinha apego a elas e continuei com elas junto comigo, eu me arrependi. Por exemplo, eu passei o caminho inteiro com 3 calcinhas na mochila. Só usei 2, porque uma eu usava, a outra eu pendurava com um alfinete nas costas para secar, e a terceira ficou no fundo da mochila o tempo inteiro, aquele peso não era meu. Eu vivo a vida com 2 calcinhas. Então é preciso despachar peso que não é nosso. Despachar peso que não é nosso. Agora, o nosso peso somos nós que temos que carregar. E há uma grande parcela do peso da inclusão que é, sim, responsabilidade, competência e amor do professor. E é por essa que a gente responde, mas não pelas outras. Depois, a inclusão não é ficar aonde a gente está. A inclusão implica um movimento nosso. O movimento da integração, porque nós tivemos um movimento da escola tradicional, depois a escola integrativa e a educação inclusiva. Isso é de propósito, tá? Escola tradicional, escola integrativa, educação inclusiva, certo? Nós tínhamos antes, na escola tradicional, aquilo que a gente conhece de sobra e que muitos de nós aqui, mais velhos, fomos educados dentro desse modelo, que é o modelo GA, né? O modelo de ensino GA. Conhecem? O modelo de ensino GA, goela abaixo. Goela abaixo. Então, é o modelo em que o professor enfia goela abaixo o conteúdo e o aluno, de preferência, não pode deglutir, tem que segurar para poder dar tempo de devolver e se não mastigar, melhor. Portanto, devolver exatamente do mesmo jeito. Isso era uma escola tradicional, que tinha como valores ideias, por exemplo, de que o aluno tinha um desenvolvimento linear. O fato da escola pensar que os alunos se desenvolvem linearmente permite que eu tenha alunos de 7 anos na mesma sala que alunos de 7 anos. Alunos de 8 na mesma sala que os alunos de 8. Alunos de 9 na mesma sala de alunos de 9.
Essa era uma lógica da escola tradicional, porque eu vou ter que construir prédios, aonde eu vou colocar lá dentro todas as crianças que estão na rua ou que estão nas suas casas, para poder transmitir para elas informações que são patrimônios da humanidade. E eu tenho que fazer isso dentro de alguma lógica. Como é que eu faço isso? Bom, se eu tiver alunos de 9 anos, eu sei que eu posso ensinar isso, isso e aquilo para eles. E para os alunos de 10, para os de 10, aí eu já posso ensinar isso, isso e aquilo. Era esta lógica que estava por trás. Esta e várias outras, né? Estou resumindo. Depois, a escola integrativa, eu estou falando de escola, a escola integrativa, ela tenta mudar as coisas para que tudo fique do mesmo jeito. Eu crio uma sala especial para colocar os alunos especiais lá no canto, ou eu permito que os alunos especiais, eu estou usando a palavra especial de propósito, ou eu permito que os alunos especiais entrem na escola, mas eles vão entrar na sala de aula, mas vão sentar lá num canto, ou eles vão reprovar, ou eles passam sem eu ver, mas eu continuo aonde estou. A lógica da escola tradicional mantém-se. Eu continuo dando aula para aquela média de alunos imaginário, que eu imagino que eles têm 9 anos. E aí eu imagino que eles pensam do jeito que eu acho que eles pensam. E é para estes que eu dou aula. E aí há uma franja enorme, que eu diria que era o lençol inteiro, que fica de fora desse processo, ou então consegue se safar e consegue ter algum sucesso escolar. A educação inclusiva, que não é escola inclusiva, é educação inclusiva, ela é um rompimento com os valores e as práticas da escola tradicional e da escola integrativa. A educação inclusiva, e por isso na escola inclusiva é uma educação, porque é todo um complexo, ela leva em consideração que o desenvolvimento humano não é linear. Não é o fato de eu saber que a Luzia tem 53 anos, feitos agora no dia 1º de agosto, que a Luzia pensa desse ou daquele jeito. Se eu disser para vocês eu tenho 53 anos, isso vai dizer o que para vocês sobre mim? Se uma criança disser que tem 8 anos, isso vai dizer o que sobre ela? Pode dizer algumas coisas, sim, pode dizer algumas coisas. E aí nós temos Piaget, Vygotsky, Vallon, Freinet, todos esses autores que estudaram a inteligência e o desenvolvimento humano, que vão nos mostrar que há etapas, grandes fases de desenvolvimento. Fora isso, para aquilo que a gente chama de relação pedagógica, de interação humana com o outro, a idade não quer dizer nada. E colocar alunos de mesma idade também não quer dizer. E por isso que esse é um dos milhares de fatores que mostra por que quando se fala de educação inclusiva, nós estamos falando de rompimentos. Na educação inclusiva, a gente não fica onde está e o aluno vem até nós. Nós vamos buscar o aluno onde ele está. Nós vamos até onde ele precisa. Nós vamos até o lugar aonde ele se localiza, aonde ele se encontra. E é a partir deste lugar onde ele está que eu vou buscá-lo e vou ajudá-lo a caminhar cada vez mais adiante. É mais ou menos a imagem de uma pessoa que está à noite procurando uma chave embaixo de um poste de luz. E a pessoa está ali abaixada procurando a chave. Certo? E chega alguém e passa a se perguntar, o que você está fazendo aí? Ele fala assim, eu estou procurando a minha chave. Eu falo, mas não tem chave nenhuma aí? Ele falou, não, é que a minha chave caiu ali do outro lado. Ué, mas como é que a chave caiu do outro lado? Por que você está procurando a chave aí? Ele falou assim, porque aqui é onde tem luz. É mais ou menos o que a gente faz com os alunos. O aluno está lá no escuro do outro lado, mas eu vou procurar o aluno no lugar ideal, que é onde tem a luz. Eu tenho que levar a luz até onde o aluno está, se eu quiser encontrá-lo. Eu tenho que caminhar para o lado dele e depois trazê-lo para onde há outras luzes. Portanto, a inclusão, ela, de certa forma, ela não está baseada em evidência. Quando nós falamos baseado em evidência, nós temos uma lógica por trás do baseado em evidência
que é uma lógica de que as coisas podem ser medidas, de que as coisas podem ser, as coisas não, de que as experiências humanas podem ser medidas, quantificadas, replicadas. Uma das coisas que as pessoas mais perguntam é: por que não existe outra escola da Ponte? Eu falo: porque ela é única. Se existisse outra, não era a escola da Ponte, porque não estava na comunidade onde está, não tinha os alunos que tem, não tinha os professores que tem. Cada ano a escola da Ponte é outra. Sempre que entra um aluno novo na escola da Ponte, um professor novo da escola da Ponte, a escola da Ponte já mudou. Né? Então, a educação inclusiva, ela tem como base também a evidência é importante, mas não é só a evidência, é a experiência refletida de todos os intervenientes ou todas as pessoas que estão naquele contexto de presença, participação e aprendizagem de todos os alunos. Por falar na questão da presença, às vezes eu dando aula aqui para o mestrado, para o doutorado, né, e eu falo para os alunos, então, né, a inclusão, ela tem a ver com presença, participação e sucesso. Portugal tem 99% de inclusão. E os meus alunos, que são professores lá das escolas públicas, privadas, falam: professora, mas na minha escola, vai lá ver como é que acontece, na minha escola, né? E daí, eu digo assim, ok, vamos pensar nas 3 etapas da inclusão? E se o aluno não tivesse presente na escola, como é que você ia melhorar a participação dele? Ou como é que você ia fazer para ele aprender? Porque há uma coisa que toda a gente reclama, que tem a ver com a presença. E diz, só a presença não adianta nada. Ele está lá presente, mas não está fazendo nada. Não, ele está fazendo muito. Inclusive, ele está mudando a sua prática, professor. Porque se ele não estivesse lá, era um conforto desgraçado. Você não se moveria. E a inclusão, como eu disse, tem a ver com nós nos movermos. Tem a ver com movimento, não é a gente ficar onde está. É ir buscar o aluno aonde ele está. Depois, a inclusão não tem, ou a maioria dos casos atendidos especificamente pelo que se chama de inclusão, não é de casos graves. Portanto, a inclusão não é de casos graves. A grandíssima maioria, e quem é professor tem essa experiência, a grandíssima maioria dos casos, inclusive dos casos de deficiência e de dificuldade de aprendizagem, são casos leves. Eu não estou menosprezando ou diminuindo a dificuldade dos casos em si, mas eu estou dizendo que aquele aluno com uma deficiência grave, aquele aluno com multideficiência, lembrando, multideficiência implica deficiência intelectual junto com alguma outra deficiência sensorial. Numa pirâmide das grandes dificuldades das pessoas com deficiência, esses estão na ponta da pirâmide. Raramente nós, professores, na sala de aula, no dia a dia, na escola, vamos encontrar casos como esses. Vamos encontrar? Vamos. Assim como vamos encontrar aquela síndrome chamada síndrome do e que eu vou ter que estudar 5 anos para entender aquela síndrome. Você teve quantos desses? Um caso. Eu soube de um amigo meu que teve um caso, não sei aonde. Que horror! Como é que ele fez? Então, tem, mas não é a maioria. A grande maioria dos casos são casos leves, são casos que dependem, são casos leves por quê? Porque dependem de um trabalho em equipe, em conjunto, professor, escola, família, hospital, médico, assistente social, terapeuta ocupacional, todos eles juntos. Mas a maioria, lembrando, a maioria são casos leves. Depois nós temos os casos que vão agravando e que vão precisando cada vez de mais apoio. E por falar em apoio,
Quando nós falamos de inclusão, não estamos falando de apoio individual. A inclusão não se trata de apoio individual. Se tratasse de apoio individual, nós teríamos um aluno por sala. A inclusão se trata de apoio individualizado, que é outra coisa. O apoio individualizado é um apoio que olha para a Luzia de 53 e olha para a Luciana de 30. Não faz essa cara, Luciana. E olha para... Porque você é minha aluninha, você não pode ter mais de 30. Né? Mas que olha para a pessoa, né? Olha para a necessidade do aluno e olha para as necessidades da turma. Alguém ali no chat já perguntou qual é o número de alunos por professor em Portugal, né? As turmas têm 30 alunos. Quando tem 2 casos de alunos com necessidade de apoio acrescido, né? De apoio mais individualizado. Eu não vou falar sobre as medidas de apoio que há aqui em Portugal, mas quando tem alunos com dificuldades graves de aprender, esse número baixa para 22. 22 alunos por turma, tá? Mas o apoio é individualizado, não é individual. E daí, o desenho universal para aprendizagem, que vocês já devem ter ouvido falar e que faz parte da legislação em Portugal, tem uma ajuda muito grande para dar. Muito grande. Que é, como é que eu posso planejar a minha aula de tal forma a que os alunos possam se envolver, se motivar para participar de várias formas. Permitir várias formas de motivação do aluno para a aprendizagem. Motivação. Segundo, apresentar o conteúdo, mostrar as coisas que eu quero que o aluno saiba, que ele aprenda, de várias formas. Não só fazendo como eu estou fazendo aqui agora, que é o método GA, eu falo, vocês ouvem, né, goela abaixo, mas usando todo tipo de recurso, que inclui pesquisa, teatro, visita de estudo, entrevista, milhares de coisas. Portanto, fazer com que aquilo que eu quero que chegue no aluno, chegue de diversas formas. E depois permitir que o aluno me explique, me mostre aquilo que ele pensa, que ele sabe, que ele acha, de várias formas também. Ele pode fazer um desenho, ele pode fazer um teatro, ele pode fazer uma maquete, ele pode escrever, ele pode falar. Então, quando o desenho universal para aprendizagem trabalha dentro dessas 3 áreas, múltiplas formas de envolvimento nas tarefas de aprendizagem, múltiplas formas de apresentação do que é suposto que o aluno saiba, e múltiplas formas de o aluno mostrar aquilo que sabe, eu estou dando um atendimento individualizado para os meus alunos. Porque eu vou pegar em cada um o melhor que ele pode fazer, vou mostrar para ele as coisas da maneira como ele melhor aprende e vou permitir que ele se envolva nas coisas que vai fazer com aquilo que ele gosta mais. Isso é diferente para cada um deles, é individualizado e não é individual, né? Por que que não é individual? Porque a educação inclusiva e a escola não é uma clínica. Quando nós estamos falando de educação inclusiva, nós não estamos falando o que não é educação inclusiva. Educação inclusiva não é uma clínica. A educação inclusiva tem a ver com aprender todos os alunos com todos os alunos. Todos aprender com todos. Se fosse uma clínica, a escola teria salas e tinha quartos e enfermaria e não tinha sala de aula, né? Aliás, eu gosto que a escola tenha quarto de aula,
não sala de aula, porque quarto de aula, eu já falei isso da outra vez, acho que eu tive aí, acho que eu falei isso, não foi, Flávia? Sobre a escola, em vez de ter sala de aula, ter quarto de aula, porque o quarto é o lugar de intimidade, né? Falou sim. O quarto é o lugar onde eu levo o meu amigo, onde eu levo a pessoa que eu confio, porque é lá onde eu enfio a bagunça, quando alguém chega, de repente, na minha sala, e a sala estava bagunçada, eu cato tudo na mão e levo para o quarto, né? Ou levo para o escritório, escondo lá embaixo da cama, alguma coisa assim para ninguém ver, mostro a sala e ainda falo assim, ai, desculpa a bagunça, né? E a sala tá limpinha, arrumada, perfeita. Ai, desculpa a bagunça. E a pessoa, por educação, fala, ai, não tem importância. Isso é uma relação de sala. Eu não quero sala, eu quero quarto. Eu quero levar o aluno para ver a minha bagunça. Eu quero que o aluno veja o que eu não consigo. Eu quero ver que o aluno veja o que eu não sei. E quero que o aluno veja o que eu consigo e o que eu sei. E que ele tenha segurança que naquilo que eu sei, eu sou a melhor pessoa do mundo que pode ajudá-lo. Porque um professor é sempre grande perto de um aluno. O lugar do aluno é o lugar de pequeno, o lugar do professor é o lugar de grande, mas não é o lugar onipotente de mais importante, há uma confusão entre isso. Não é o lugar de distante, mas é o lugar de segurança. É o espaço de segurança. E por último, eu diria que quando nós estamos falando de educação inclusiva, nós não estamos falando de tudo ou nada. Não é uma questão de tudo ou nada. Tudo ou nada é quando alguém faz o gol na minha rede, eu pego a bola e vou embora e falo, não brinco mais. Fizeram o gol em mim, agora eu não brinco. Quer dizer, ou eu brinco ou eu não brinco. Não é, a inclusão é um processo. Um grande e longo processo, que avança e que retrocede, que tem às vezes mais erros do que acertos, mas que permite a presença de todos os alunos na escola, a participação de todos os alunos e a aprendizagem de todos os alunos. Porque há aqui um princípio: não há quem não aprenda. Não existe. Sinto muito. Ah, mesmo aquele com multideficiência, mesmo aquele. Ah, mesmo aquele aluno que está parado e que não se mexe, que não faz nada, mesmo este aluno. Nem que não seja sentir o ar se mover, porque alguém passou por ele, ele está sendo estimulado pelas pessoas que estão à volta. E, por favor, não me coloquem numa sala cheia de pessoas chamadas Luzia, porque o fato de chamar Luzia não me faz crescer mais ou menos com elas. Me ponha nas salas, por favor, das Lucianas, das Ledas, das Elaines, das Solanges e das Flávias que estão por aí. Porque assim eu aprendo melhor e mais. Tá bom? Credo. Fica o silêncio, né? Assim, né? Que delícia, professora. Quantas reflexões de novo aqui. No chat tinha só a pergunta do número de alunos ali em Portugal. Alguém mais tem alguma pergunta? Ficou alguma coisa? Que vocês gostariam de colocar alguma coisa? Mas quantas reflexões gostosas a gente pensar realmente nesse processo, né? Essa questão da escola tradicional e da educação inclusiva, né? Dessa escola para todo mundo, de olhar essas diferenças, né? A pessoa está colocando que não, era só absorver todo esse aprendizado. Que horror! Foi GA demais, gente? Acho que a gente tem que agora assimilar tudo isso, né? Para voltar sempre. Olha, né? Leda, eu queria voltar sempre, sabe? Jundiaí, aí essa região toda, minha cidade, agora com essa questão do confinamento, nós estamos tão entristecidos e amedrontados, né? O que é que vem por aí, as notícias que chegam do Brasil, da quantidade de mortes e do desrespeito pelas mortes e pelas vidas, né? A gente fica mesmo muito, muito triste. E para mim também é um conforto estar junto com vocês, sabe? Vocês são a minha gente. Vocês são os meus professores, eu sou professora como vocês, daí.
né? E é o fato de ser brasileira, jundiaense, de ter sido criada aí, até os 35 anos de idade eu vivi aí, é isso que me torna interessante, atrativa, nova, para as pessoas daqui, da Finlândia, do Vietnã, da Rússia, dos lugares por onde, da China, dos lugares por onde eu passo. É essa minha grande, meu grande chão é daí, é dessa região. Por isso, para mim, é muito, muito bom e muito importante estar com vocês. Vocês são um pedaço de mim. Professora Luciana Vegas, ela está perguntando quais as 3 etapas de inclusão. Presença, participação e aprendizagem. Tem textos que falam de presença, participação e sucesso, né? Mas sucesso tem sido alterado para aprendizagem nesse momento. Então, a presença, para eu conseguir fazer a inclusão, é preciso que os alunos todos estejam na escola. Então, uma primeira coisa, quem perguntou foi a Luciana. Luciana, procurar não desvalorizar a presença, que a gente fala o enfiamento do aluno na escola. Aquele aluno foi enfiado lá e não devia estar na PAI, devia estar não sei aonde, devia estar no... Não desvalorizem isso. É fundamental que o aluno esteja presente na escola, seja qual for a deficiência que ele tiver. Na Itália, a Itália tem 100% de inclusão. E a Itália é assim, o aluno que não está na escola está no hospital. Ponto. Aqui em Portugal está caminhando para isso, porque esse 1,5% dos alunos com deficiência que não estão na escola em Portugal, eles são ensinados ou são educados em escolas de educação especial, né? São as antigas APAES, as antigas Amarati e essas instituições para pessoas com deficiência. Elas deixaram de dar escolarização para os alunos com deficiência, que foram para a escola, mas se transformaram em centros de recursos para a inclusão. Por quê? Porque, falando de apoio especializado, são essas as instituições que têm os melhores apoios especializados para as tipologias de dificuldades de aprendizagem que alunos, e nesse caso com deficiência, têm. Não há dúvida. Se você me perguntar, se eu quiser consertar um aluno com, sei lá, um aluno com autismo, é melhor que ele esteja numa instituição? Agora, se você quiser educar um aluno, ele tenha o que ele tiver, o melhor lugar para ele é a escola. Luzia, posso falar? Pode, deve. Olha, eu acho tão interessante que eu já fiz vários cursos, várias palestras sobre inclusão. Sim. E eu achei que você deu uma visão tão diferente. Desculpa que está tapando, eu tenho umas carinhas aqui que estão tapando o seu nome. Queria o seu nome. É a Leda. Leda, ok, Leda, diz, Leda. Eu fiz um curso e eu fiz uma pergunta nesse curso. Como que a gente faria para tirar aquele sentimento de impotência em relação à inclusão? E eu achei tão interessante que, ouvindo você falar, eu me senti completamente diferente. Eu acho que eu vou conseguir ver de forma diferente. Você teve uma explanação tão sensível, assim, é difícil usar, eu não sei nem que palavra usar, mas eu senti de forma totalmente diferente escutando você falar sobre a inclusão. Então, eu agradeço muito mesmo. Acho que, para minha prática, isso foi muito válido. Nossa, Leda, que honra. Obrigada. Obrigada, Leda, muito obrigada. Mas acho que é isso mesmo, porque às vezes a gente pensa assim, o aluno não está fazendo nada ali, né? Está um aluno, um cadeirante, por exemplo, com paralisia cerebral, com deficiência intelectual associada, né? E a gente vê a criança tá lá babando, não fazendo nada, e a gente diz assim, ele fica ali num canto da minha sala de aula. A gente se sente impotente. Exato, mas para ele faz diferença. Exato. Para ele faz diferença. Ele está lá. Imagina uma sala cheia de Leda. Né? Nossa, não ia dar certo. Não é? Ia dar briga, não ia? Ai! Não, uai.
Então, é isso, ou seja, para o aluno faz diferença. Depois, há pesquisas que avançam muito, por exemplo, a questão dos neurônios espelho. As pesquisas, em termos de neurológicas do nosso cérebro, que vão avançando, e mostra, por exemplo, o neurônio espelho, o que que é? Foi descoberto em animais, né? Imagina que eu estou olhando e vejo um menino jogar basquete e vejo ele jogar uma bola no cesto. Eu estou parada só olhando, certo? O meu corpo não se mexe. Os músculos do meu corpo que estão vendo, não os músculos que estão vendo, que aí seriam os músculos do olho, mas os mesmos músculos do meu corpo relativos àquele movimento que aquele menino que eu estou vendo está fazendo, não se mexem. Ou seja, para fazer esse movimento, aquele menino mexeu uma série de músculos para fazer o movimento de atirar a bola no cesto. Eu estou só olhando, os meus músculos não se mexem. Mas a área cerebral que é responsável por fazer aquele movimento é ativada. Certo? Sim. Só o fato daquele aluno parado, né, na minha sala, ele está fazendo o quê? Ele está se desenvolvendo. Porque na pior das hipóteses, os neurônios espelho dessa criança estão em funcionamento. E por mais que ele não consiga fazer aquele movimento, nem o músculo dele se mova para fazer aquele movimento, a área cerebral está sendo estimulada. Portanto, a possibilidade de estimulação que eu tenho num ambiente rico é aquilo que eu melhor posso dar para aquela criança. É o estudo da dupla fenda, né? Exato. E daí, presença. Depois eu tenho a participação. Só tendo a presença que eu consigo trabalhar a participação, que é o fato dos alunos interagirem com aquele. E sabem de uma coisa? É tão fundamental ver um colega com deficiência. É tão importante para o desenvolvimento humano das pessoas que não têm deficiência. É assim, olha, aquele aluno pode não estar, eu não estou fazendo nada por ele, eu estou fazendo por todos os outros. Aquele aluno está lá naquele canto. Por ele eu não estou fazendo, mas estou fazendo por todos os outros. Por todos os alunos que vão aprender a desmontar uma cadeira de rodas. Por todos os alunos que vão aprender que eu não posso pegar numa cadeira de rodas sem perguntar para a pessoa antes onde é que eu posso pegar porque ela desmonta. Por todos os alunos que vão querer sentar na cadeira para ver como é que mexe, se ela for uma cadeira elétrica ou se ela for uma cadeira, né? Eu estou fazendo muito por esses alunos todos. Porque na vida deles vai ser inesquecível. Que já existe, o que eu quero dizer, aqui em Portugal, eu nunca dei aula para uma turma de formação de professores, mesmo para os alunos da licenciatura, os alunos novos, que nunca tivessem um aluno com deficiência. Eu estou falando de aluno com deficiência agora, tá? Não estou falando da maior abrangência da aprendizagem, estou falando da deficiência mesmo. Mas não há quem não tenha tido um colega com deficiência na escola. Muitos desses vêm para a área da educação especial justamente porque tiveram um colega com deficiência, ou vai para a área da medicina, ou vai para a área da arquitetura, porque tinha que ajudar um cadeirante, e o cadeirante não passava nos degraus. Então, isso também modifica a sociedade. Então, presença, participação e aprendizagem é a próxima coisa. Quando eu trabalho com métodos ativos, quando eu trabalho com métodos cooperativos, quando eu trabalho em equipe, quando eu trabalho em equipe, o que acontece é que, em vez de eu ter uma única ação para o meu aluno, ou seja, eu sou um professor e eu estou agindo e atuando em direção a um aluno, o trabalho em equipe faz com que os vários alunos se ajudem a aprender. E aí, ao ajudar-se a aprender,
o que acontece é que esses colegas se tornam coprofessores daquele aluno com mais dificuldade de aprendizagem. E se no método expositivo ele tinha só uma chance de aprender, que era comigo, no método cooperativo ele tem muito mais chance de aprender, porque tem os outros colegas todos para apoiar e para ajudar e para ensinar. Na Escola da Ponte, por exemplo, eu queria partilhar de novo com vocês aqui no chat, eu não sei se vocês apanharam, o nosso canal no YouTube. Eu vou partilhar aqui, e vou fechar, vou colocar aqui no chat o nosso canal no YouTube, Vindas Educação. Nesse canal nós temos uma conversa, agora no confinamento, que nós fizemos uma série de conversas desde abril, desde a primeira quinta-feira de abril, nós começamos com as conversas confinadas. E uma das conversas que nós tivemos, muitas delas foi entre mim e o meu marido, nós dois somos professores aqui. Aliás, Flávia, vocês têm que chamar o Davi um dia. Pensei nisso, professora. Então, aproveitar, não é? Então, não, vamos pensar nisso. Que bom. Quem é da área da educação inclusiva conhece, talvez, ele chama-se David Rodrigues, né? E ele foi considerado, em 2017, a personalidade, enquanto pessoa, não instituição, mas a pessoa no mundo que mais influenciou os países em prol de uma mudança das políticas de educação inclusiva. E, portanto, é essa pessoa que é de Jundiaí também, né? Ou seja, ele é nascido aqui em Portugal, ele é português, e eu vim para cá para viver com ele, mas a cidade dele no Brasil é Jundiaí, né? Quando a gente vai para o Brasil, é para Jundiaí que a gente vai, minha família está toda aí em Jundiaí, né? Eu tenho o povo todo aí. Então, também fica aí uma hipótese de convite para a gente aproveitar esse São Confinamento, e ter o Davi também para conversar com vocês. Mas isso para dizer que a Vindas, então, que a Vindas Educação Internacional, que é o nosso projeto, criou, dentro do nosso projeto de responsabilidade social, as conversas confinadas, e uma das conversas é com as diretoras da Escola da Ponte. Porque eu falo sempre que o que a Vindas tem de mais poderoso é o Wi-Fi. Nós temos um Wi-Fi poderosíssimo. A palavra Wi-Fi, né, é wireless, ou seja, sem fio, fidelidade sem fios, que é mais ou menos o que eu tenho com as minhas aluninhas queridas que estão aqui comigo. É uma fidelidade para o resto da vida, que não precisa ter um fio para nos conectar, a gente está conectado, não é? Isso é muito bom. Isso é mesmo muito bom. Fico super orgulhosa de ver vocês, meninas, super orgulhosa. E depois, falar da Vindas também. A Vindas é www.vindas.pt, para quem quiser conhecer. Nós, quando não estamos em pandemia, a gente organiza uma semana inteira de imersão, de programa de imersão aqui em Portugal, e justamente por causa do nosso Wi-Fi, a gente tem muita fidelidade com pessoas como, por exemplo, as diretoras da Escola da Ponte, mas os diretores de muitas escolas aqui em Portugal, de muitos lugares. São pessoas ou que foram nossos alunos, ou que nós somos alunos deles. O Davi, ele é conselheiro nacional de educação. Eu já formei centenas, eu diria milhares de professores aqui. E, portanto, a gente passa um dia inteiro dentro de uma escola. Visita a escola, visita salas de aula, tesouraria, secretaria, conversa com o diretor, com o coordenador, com os alunos, pergunta, almoça na escola, vê como é que a escola serve os almoços, pega a fila junto com os alunos. Aí vamos visitar museu, conversamos com os diretores dos serviços educativos dos museus, que vão contar como é que o museu recebe as escolas, quais são as oficinas que os museus dão para as escolas. Vamos visitar um palácio, quais são as oficinas que os palácios dão para as escolas, para os professores, para as famílias, e por aí vai. E desde que chegam até a hora que vão embora, eu estou 100% do tempo junto com o grupo. Levo no supermercado, falo que azeite não é bom comprar porque aí custa a mesma coisa, mas o vinho vale a pena. Essas coisas por aí. E a gente está assim durante uma semana de tênis, para bater o pé na rua,
e para fazer mesmo um programa de transformação, um programa de imersão, que este ano não aconteceu e não vai acontecer, nós fechamos tudo, não vamos colocar nada em risco. O próximo programa está previsto para 2021, quem sabe a gente está junto, ou aqui ou aí, né, gente? Se Deus quiser. E aí, das conversas confinadas, para quem está assistindo, vale muito a pena. Assim, são conversas deliciosas, eu assisti várias, então procurem para estar assistindo. Professora, vamos organizar assim com o professor Davi para vir conversar com ele. Vamos fazer o convite, vamos fazer, eu acho que sempre para nós, assim, trazer essas reflexões, essas coisas são muito importantes, né, para a gente construir realmente. Eu falo que enquanto grupo de educação especial, nós estamos sempre buscando muito essa questão de transformar realmente a educação numa educação inclusiva, né? Então, acho que essas reflexões, essas coisas vêm ajudar, né? E a gente está vendo que as pessoas estão gostando desse movimento. Tinha uma que acabou passando pelo chat de pergunta, porque eu não sei como está o seu tempo, acho que até para a gente finalizar. Tinham duas, a da Luciana, quando ela falou do benefício, acho que já foi respondida, né? A questão do desenho universal. Podia falar um pouquinho do desenho universal. Será que eu consigo partilhar aqui uma... Eu vou fazer o seguinte, se vocês procurarem no YouTube, Desenho Universal para Aprendizagem, o governo português fez uma série de webinars, Desenho Universal para Aprendizagem. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu encontro... Esse é um deles, vamos ver.
Pronto, para terem... Estão comigo de novo? Sim. Estamos sim. Ok. Só para terem uma ideia, eu posso depois partilhar, então, se procurar no YouTube, tem muita coisa a respeito do desenho universal para aprendizagem, tem muitos cursos, muita informação, porque como o desenho universal para aprendizagem faz parte da legislação aqui em Portugal, foram criados muitos materiais sobre como fazer. Eu posso depois também partilhar, talvez com a Flávia, para não tomar mais tempo de vocês, posso partilhar links que sejam interessantes, né? Por exemplo, o avanço que a legislação teve a respeito da inclusão, né? Em que foi avançando cada vez mais, né? Os documentos internacionais foram avançando. Por exemplo, a declaração de Incheon, ela diz que nenhum objetivo educacional pode ser considerado atingido a menos que tenha sido, não é exatamente assim, mas a menos que tenha sido atingido por todos. Nenhum objetivo educacional pode ser considerado atingido a menos que tenha sido alcançado por todos. Ah, mas olha, ficou um aluno para trás, olha, então não atingiu. Depois a questão se a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que a educação é um direito, como é que eu ponho uma pessoa na escola, porque ela tem direito de estar lá, para ela repetir? Eu não estou permitindo que ele tenha um direito que é dele, né? Eu tenho que organizar a escola de outra forma para que esse aluno se desenvolva melhor e aprenda. Ele tem direito à educação, então eu não posso criar uma educação. Não é a educação que tem direito de aluno, é o aluno que tem direito de educação. Né? E outros avanços também, outros avanços, agora em 2019, num documento que foi traduzido, ele foi publicado antes, mas ele foi traduzido, que é o Manual para a Garantia da Equidade e da Inclusão. Esse manual... Querem que eu partilhe aqui? Ou partilho depois, Flávia? O que quer partilhar? Já daí ela já pega no chat, se tiver fácil, professora. Está aqui. Para a garantia... É esse aqui. Pronto, já vou pôr aqui no chat para vocês. Isso, chama-se Manual para a Garantia da Equidade e da Inclusão. Esse manual está aí, tá em PDF para vocês baixarem. Esse manual, ele diz uma coisa muito, muito simples, e é uma frasezinha só. Diz assim: todo aluno importa e importa o mesmo. Olha que simples, não é? Todo aluno é importante e é importante igualmente. Ah, mas até o pobre? Até o deficiente? Até o negro? Até o rico? Até o médio? Todo aluno importa e importa a mesma coisa. Ninguém é mais importante, ninguém importa mais do que o outro. Então, são pérolas dessas que a gente tem avançado em relação a isso da inclusão. A professora, muito gostoso, que gostoso, a gente ficaria aqui à tarde ainda pra gente, né, a tarde toda batendo papo e refletindo e pensando, mas acho que é o que a gente tinha combinado, né, nós já estamos há quase 1h30 de um papo muito gostoso, mas vamos programar, de repente poderíamos pensar a senhora e o doutor e o professor Davi juntos, né, a gente podia ver e fazer juntos, ou com ele, vamos organizar, vamos estar organizando. Flávia, você sabe que a gente é facinho. Então pode deixar, gente, e eu sou cara de pau, já virei cara de pau aqui, então a gente vai pedindo mesmo. Olha, e depois, agora falando sério, depois se vocês quiserem, inclusive, conversar com outras pessoas que façam parte do nosso Wi-Fi, de repente pode ser interessante, se vocês quiserem conversar, por exemplo, conversar com alunos, ou conversar com outros professores daqui, que façam um link com vocês aí, para aproveitar. Nós temos
Temos pessoas para indicar que talvez estariam disponíveis, tem tanta escola que tem tanto projeto interessante, escola com projeto de periferia, com projeto de recuperação de alunos excluídos, que tira leite de pedra, escolas, por exemplo, que decidiram há quase 15 anos não reprovar aluno nenhum, é proibido reprovar naquela escola, porque a escola diz que não é facilitista. Aqui nós não somos facilitistas, por isso nós não reprovamos aluno nenhum. Hã? Ó, que mudança? Porque fácil é fazer tudo de novo. Difícil é passar e eu dar apoio para esse aluno para ele conseguir acompanhar a turma dele. Isso é que é difícil. Ele vai ter que se desdobrar, né? Não, nós vamos abusar desse Wi-Fi, sim, dessa rede. Por isso que começamos a colocar o nome nessas conversas, porque é importante. Eu acho que, assim, o momento de isolamento facilitou esse bate-papo online, né? A gente... Claro. Serviço público sempre com recurso muito escasso, e assim facilita para todo mundo, e foi por isso que nós pensamos enquanto educação especial mesmo, vamos tentar trazer discussões e aproveitar esse momento para a gente estar formando, né, refletindo, vamos entrar em contato. É o que disser e nós alinhamos, ninguém fica menos sábio por partilhar sabedoria, não é? E ninguém fica menos... então, a sabedoria que tiver, dentro da limitação que tiver, é para ser partilhada entre nós mesmo. É para isso que serve. Professora, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Por tudo. Obrigada por revê-la, para poder aproveitar esse momento gostoso aqui de novo. Obrigada pelo pessoal que está participando. Dia 19 a gente tem mais, aí nós vamos falar sobre surdez um pouquinho, tá? E aí eu mando para vocês também. Muito bom, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Estou gostando bastante, professora. Muito obrigada. Que bom, obrigada.